Cuidado com a sua ociosidade. No momento em que você estiver ocioso, as coisas podem começar a dar muito errado para você. Antes de você ouvir essa meditação, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e também nos siga nas redes. Vamos juntos. O dia em que Davi selou o seu destino para o mal, para todo o sempre. Davi, na época em que os reis deviam estar na guerra, lutando junto com seus soldados, lutando em prol do seu país, da sua nação, ele resolveu tirar uns dias de folga para relaxar. Ele merecia relaxar? É claro que ele merecia relaxar, mas tudo tem o seu momento de se fazer as coisas. E não era o momento de relaxar, era o momento de estar no campo de batalha. E naquele dia ele estava na laje do seu palácio, no terraço, aproveitando a vista, quando ele viu ali Batseba tomando um banho. Não se sabe que diabos Batseba estava fazendo ali naquele horário, ou num lugar onde todos podiam vê-la, que seja. E ele pediu para que ela fosse chamada, ela veio, ele teve ali o seu momento sexual delicioso com ela e tudo mais. Não sei se ela queria, se ela não queria, esses detalhes não são ali revelados, mas o que é revelado é que ela engravidou. E quando ela engravidou, veio Urias, ele fez o que fez com Urias, enviou Urias para ir de arrasta para cima, e depois disso ele trouxe ali ela para o palácio, recebeu ela como esposa, e o profeta chegou então com a mensagem dura que mudaria a vida de Davi para sempre. Davi, um homem, tinha apenas uma ovelha, e vindo um viajante para a casa desse homem, ele tinha também um rei ao seu lado, e esse rei tinha milhares, milhões de ovelhas, mas ele tomou a única ovelha daquele homem pobre e fez um banquete com ela. E aquele homem ficou sem a sua ovelha. O que se fará então, Davi, ó rei, com esse homem que tomou a ovelha única do homem pobre? E Davi disse: nós vamos castigar e vamos fazer com que ele pague com a vida. Então o profeta disse: tu és o homem, Davi. E aí Davi reconheceu que ele tinha pecado contra o Senhor. Ele falou: não sou digno mais de viver. E o profeta disse: eu sei que você não é, mas olha só, Deus ele perdoou o seu pecado, e você não vai, Davi, morrer por causa desse seu pecado. Mas uma coisa muito pior te sucederá: a espada jamais se retirará da sua casa. Quando essa mensagem veio, Davi ele não sabia o que aquilo significava, mas a sua filha foi Estu, e você sabe o restante. Um dos seus filhos foi assassinado pelo próprio irmão, e a desgraça jamais se retirou do trono dele, jamais se retirou da família dele, e até mesmo todo o povo de Israel. Agora, quando tinha uma situação em que eles deveriam segurar, deveriam manter ali a justiça, manter ali um bom andamento, eles falavam: não, se Davi fez, eu também vou fazer. Se o rei não faz, se o rei não obedece, por que eu vou obedecer? Não obedecemos também, e diz que a desgraça se espalhou ali pelo meio da nação de Israel. E um dia, depois que um dos seus filhos se rebelou contra ele, ele foi contra Davi para tentar acabar com a sua própria vida. E no meio daquela batalha, Joabe, o general de Davi, teve que dar cabo da vida do filho de Davi. E quando trouxeram a notícia para Davi de que o filho dele havia passado dessa para uma outra, ele disse consigo mesmo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, oh, que tristeza eu sinto por ter te perdido. Quem me dera ter eu ido no teu lugar, ó meu filho Absalão. E os homens de Davi ficaram tão tristes de ver Davi daquele jeito que eles estavam quase querendo ir embora, e eles não iam nem celebrar a vitória daquela noite. Eles estavam a ponto de abandonar mesmo Davi, e abandonar o exército, e abandonar tudo, porque eles sentiam que aquilo que Davi havia feito era um ultraje contra eles.
E Joabe falou: olha, Davi, se nós todos tivéssemos ido dessa para melhor e Absalão tivesse vivo, você ficaria feliz? Porque ele queria mesmo era a tua cabeça. Então Davi se recompôs, agradeceu aos seus homens e seguiu em frente. A vida de Davi nunca mais foi a mesma, porque em uma noite em que ele deveria estar na guerra, ele estava descansando. Em uma noite em que ele deveria estar lutando, ele estava se alegrando ali com algo que não devia. Isso traz uma lição para mim e para você. Hoje é o seu tempo de luta. Hoje é o seu tempo de guerra. Hoje ainda não é a sua hora de descansar. Hoje ainda não é a sua hora de relaxar. Vai chegar o dia em que você terá combatido com combate, lutado a luta, guardado a fé. Mas esse dia não é hoje. Então ore a Deus para que Deus lhe dê sabedoria e nunca fique ocioso dando sopa para o inimigo, porque nesses momentos de ociosidade é que muitas vezes você vai selar a tua vida, você vai ali praticar algum ato que vai trazer uma destruição tão grande para a sua vida que você nunca mais vai conseguir remediar aquilo. É claro que pela misericórdia de Deus, Deus perdoou Davi, ele está guardado para a manhã da ressurreição, mas só ele sabe as coisas tão tristes que ele teve que enfrentar, que ele teve que suportar devido ao seu pecado. Então olhe hoje para a sua vida, olhe hoje para as tentações que tem te circundado e pense: se você cair nessas tentações que estão aparecendo para você, pode ser que a espada jamais se retire da tua casa. E muitas pessoas que eram tão abençoadas por um simples deslize, tudo que elas tinham, toda a sua felicidade, toda a sua glória se foi. Davi não foi o único, teve mais dezenas, centenas, milhares, milhões, talvez bilhões de pessoas, e todos nós estamos sujeitos. Então ora a Deus, confia nele e guarda a tua vida, guarda a tua alma, porque Satanás, ele está que nem um leão rugindo ao nosso redor, procurando alguém para tragar. Que o Espírito Santo te ilumine para que você tenha sabedoria e não fique ocioso no momento que não deve. Que Deus abençoe sua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite e vai